Eu me lembro bem o dia que caiu a ficha ali sobre a casa da Tomi. Eu tinha 16 anos e estava tendo algum evento e era à noite. E veio uma mulher, ela era americana e estava maravilhada com a casa e queria saber como que era o banheiro da casa. Eu falei, o banheiro da casa é um banheiro normal, tem privada, pia, torneira, chuveiro. Ela, eu posso ver? Eu falei, claro, fica ali, fica à vontade. Aí ela foi, voltou 3 minutos depois, batendo o pé e falando, não tem nada de normal esse banheiro. Aí eu olhei pra ela e falei, como assim? Ela falou, o banheiro inteiro é de concreto. Box é de concreto. Eu falei, é. Ela falou, nenhum outro banheiro é assim. E eu me dei conta, falei, é verdade, não é mesmo. Por outro lado, refletindo 24 anos depois, o que é também a arquitetura normal que a gente faz? Muita gente sabe que sou filho do Rui e que isso, evidentemente, tem fundamentos na minha educação como arquiteto e também como pessoa. Mas tem um fato muito relevante que é que a minha mãe também é arquiteta. E meu tio Ricardo, irmão do meu pai, também é arquiteto. Então, a arquitetura, desde muito pequeno, faz parte da minha vida. E eu brinco que o meu café da manhã, o meu mingau era de concreto. E além disso, cresci na casa da Tomi, que é aquela casa que é realmente arquitetura 100% do tempo. Né? Isso para mim sempre foi muito meu normal. Viver constantemente com arquitetura, e isso não de uma maneira pesada, muito pelo contrário, é sempre muito prazeroso. E ver o Rui criando era uma coisa inacreditável, era muito bonito de ver. Ele nunca usava folha menor do que A2. O Rui não desenhava com o dedo, não desenhava com o pulso, não desenhava com o cotovelo, ele desenhava com o ombro, ele desenhava grande. É uma coisa quase visceral. E era claramente ele pensando, era quase uma transe, era um negócio muito maluco. Ele pensava e desenhava simultaneamente. Às vezes ele rasgava a folha de tantas vezes que o traço passava. E depois ele vinha com uma caneta fininha, vermelha, para mostrar a curva definitiva. Era lindo de ver. Era o único momento que ele perdia a noção da hora. Viver nessa arquitetura do Rui foi muito estimulante para mim. Talvez tenha até influenciado na minha escolha de ser arquiteto, eu não tenho dúvida. Foram 40 anos, religiosamente, todos os domingos a gente almoçava aqui. E sempre tinha esse percurso que a gente entrava, e portanto tinha essa certa penumbra, né? E aí quando a gente virava aqui à esquerda, começa a ter um pouco mais de banho de luz. Até que você vê lá no fundo o local mais iluminado da casa, que é o ateliê da Tomi. E sempre quem estava esperando lá era a Tomi, né? Quando a gente vai entrando na casa, a galeria ela vai se alargando de modo que ela vai anunciando essa área social. Porque para o Rui, na filosofia da arquitetura do Rui, o principal motivo da existência da arquitetura é promover o encontro entre as pessoas, né? Criar áreas de convivência de qualidade. E para ele, a casa sempre foi como uma praça, um lugar para receber os amigos, receber a família. Então essa área social é a área mais importante da casa. E por isso a área privativa é o menor possível. E a partir daqui, a gente enxerga o jardim. Até este momento, tem cores. O amarelo, o azul, aqui tem o branco. Daqui em diante não tem mais cor feita pelo homem. Porque daqui em diante é a cor da natureza que invade a casa. Aqui foi de fato o primeiro ateliê da Tomi. Então, ela precisava de um pé direito maior, porque na época ela pintava a óleo, então os quadros ficavam mais na vertical. E aqui ela produziu cerca de 3.000 quadros. Assim. Foi talvez o ateliê onde ela mais tenha produzido, principalmente pinturas, né?
E aqui aparecem as primeiras curvas, que são uma característica, né, da arquitetura do Rui. Então essa viga curva, que é a original. E aqui a sala de jantar. Esse é o ambiente que a gente mais usou, porque a gente sentava aqui mais ou menos 1h da tarde e levantava às 7, 8 horas da noite. Né? Quando a gente chega no ateliê, ele passa por uma outra arquitetura, que na verdade é uma transição que ele já está fazendo ao longo da carreira dele. Aqui é quando começa a estrutura metálica. Então isso mostra como o Rui, ele é um arquiteto que ele vai se reinventando. Por quê? Ele sempre teve essa vontade de ser contemporâneo e olhar principalmente para o futuro e não para aquilo que ele estava fazendo. Né? E se a gente observar bem, a estrutura metálica aqui continua no mesmo ritmo e no mesmo alinhamento, a cada 1,20 m. Mas o pé direito sobe a pedido da Tomi e ganha essa estrutura metálica porque ela estava pintando obras cada vez maiores, esculturas maiores, e ela precisava de um ateliê maior. Então essa ampliação, que é a última ampliação, é principalmente para um novo ateliê dela. Aí ela deixa de usar aquele primeiro e se instala aqui. E nos últimos 10 anos ela se instala aqui, ela põe uma cama aqui e ela dorme aqui no ateliê. Teve muita troca entre Tomi e Rui, porque vale notar que Tomi começa a pintar quando o Rui também começa a fazer a faculdade de arquitetura. Então, a influência entre eles é muito mais horizontal do que uma influência vertical mãe para filho. É quase uma influência fraternal. Portanto, talvez Rui tenha influenciado a Tomi a fazer as esculturas, tamanhos quase urbanísticos, talvez. Talvez a Tomi tenha influenciado o Rui nas cores, na arquitetura dele, talvez. Mas era uma troca diária entre eles, né? No nosso escritório isso também acontece, no nosso design aparece muito do gesto da Tomi, mas também a intuição do Rui. E essa talvez seja a palavra mais importante na nossa família, que é a intuição. Mas o Rui captou isso da Tomi. Como ela foi evoluindo de uma maneira muito intuitiva na arte dela. Isso é uma coisa que sempre esteve presente na Tomi, sempre esteve presente no Rui, tem no Ricardo, tem na Lisa e tem em mim também. A gente quer olhar para frente, né? Quer manter a chama acesa. Eu continuo com o escritório, mas é um escritório que tem toda essa tradição e vale dizer que tradição não é uma coisa estática. A liberdade e a intuição, elas estão profundamente conectadas e a intuição talvez não seja muito útil sem a liberdade. Então, a intuição, que é algo que a gente pode cultivar se a gente quiser, ela é realmente algo que eu acho muito potente, que todo mundo tem, desde que isso vá alimentando diariamente com esse olhar curioso, com olhar atento, né? Daí para essa intuição sair de você, é você realmente dar liberdade a ela. E essa talvez seja a parte mais difícil. Porque aí é que entra a ousadia. Que o Rui tinha muito. Né? Ele se permitia essa liberdade realmente muito. Ele era ousado o tempo todo. Eu não sei se eu tenho a mesma liberdade, se eu me dou a mesma liberdade. Eu diria que eu sou mais rigoroso comigo mesmo. Porque eu não posso negar que... Eu não posso negar que todos os projetos que eu faço por meu pai. Eu sempre enxerguei que a arquitetura que o Rui faz é arte. Entendendo a arquitetura como arte, como é que fica quando o artista morre? Quem pinta, quem continua pintando os quadros dele quando o artista morre? Não existe isso. Para. Uma maneira seria suprimir os primeiros nomes.
então se tornar um escritório chamado Otaki. Não tem Rui, não tem Rodrigo, não tem arquitetura, não tem design, não tem urbanismo. É Otaki. Por que não tem Rui e não tem Rodrigo? Otaki vem de um trabalho realmente de formiguinha, desde a Tomi, tela por tela, Ricardo, com todo o trabalho que ele fez em prol da cultura, o Rui, todo o trabalho também para arquitetura, a Elisa fazendo os espetáculos dela, eu fazendo um pouco do que eu faço. Quer dizer, é um nome que, com esse trabalho que a gente tem feito para a cultura brasileira, apesar de ser um nome japonês, para a cultura brasileira, de 70 anos. E que tem a sua relevância, né? E que eu acho que é o momento de ele estar acima de qualquer individualidade, inclusive a minha. E isso também é uma maneira de mostrar que é uma fase nova do escritório, aonde da verticalidade se torna mais horizontal, que não é mais centrado na figura do Rui, tampouco na figura do Rodrigo, e sim numa filosofia da arquitetura que é otakiana. É como se fosse uma nova fase, ou um jovem escritório que tem 60 anos de idade.